Galera, eu vou explicar para vocês o que é, né, o sentimento, porque é a quarta análise que você pode fazer dentro do mundo de criptomoedas. O sentimento, ele parte do pressuposto de descobrir o que a maioria das pessoas elas estão fazendo, né? Então, todas as corretoras, elas fornecem estatísticas aí de transações feitas no mercado futuro, né? Ou seja, nos contratos futuros. Você não está negociando tokens propriamente ditos. Aí, como o Mister Muscles falou, not your keys, not your coins. Foquem nisso. E com isso a gente consegue saber quantas pessoas estão entrando em longs, né? Ou seja, estão comprando, apostando na alta, quantas pessoas estão shortando, né? Apostando na baixa, qual a liquidez que aquilo ali está gerando, se tem mais pessoas que estão interessadas aí no contrato, a gente consegue ver liquidações, a gente consegue ver um tanto de coisa desse tipo. E para isso existe a análise de sentimento, né? Então eu estou utilizando esse site aqui que ele se chama CoinGlass, mas existem vários outros sites, tal como CoinAlyze, e o mais famoso deles é o TRDR, que ele é um site pago, né? Você só consegue as informações se você pagar ali uma mensalidade. Então, por isso eu opto sempre fazer as minhas análises aqui na CoinGlass, que ele é um site 100% gratuito. Beleza, pessoal? Então, primeiro aqui em cima a gente tem o Bitcoin, né? Isso aqui é um gráfico de 5 minutos, porque como a gente está falando sempre aí de volatilidade e os mercados, eles mudam a todo tempo, tem contratos aí, a gente quer saber de coisas de agora, a gente quer saber quando que tem pessoas sendo liquidadas o mais rápido possível, o que as pessoas elas estão fazendo. Aqui embaixo a gente tem um outro indicador, né, que ele chama Long Short Ratio, que ele é a razão entre os longos e os shorts, né, as pessoas que estão compradas e vendidas. Ou seja, nesse caso agora, se vocês olharem aqui em cima, né, o long short ratio ele está valendo 2,75. Isso significa que tem 2,75 compradores para cada vendedor. Ou seja, a maior parte do mercado ele está apostando na alta, né? Tem mais contratos abertos aí nas posições de long. E a gente sabe que no mercado 95% dos traders eles erram. Então, aí já começa a análise de sentimento. A gente parte desse pressuposto, né? Nosso segundo indicador é o Open Interest, que inclusive ele deu um bug, então vocês desconsiderem essa vela toda aqui, tá? Porque isso às vezes acontece, dependendo das informações que as corretoras passam para o sistema. Mas isso aqui é uma simples matemática, né? A cada contrato que é aberto, seja de long ou seja de short, esse indicador ele sobe um ponto. E a cada contrato que é fechado, seja de long ou seja de short, esse indicador ele desce um ponto. Então, mesclando isso, né, com um long short ratio, a gente consegue obter uma informação muito legal. Por exemplo, se a gente vê o open interest subindo e o long short ratio subindo, a gente pressupõe que tem mais contratos sendo abertos, né, naquele movimento e que as pessoas estão entrando em long. Então, por exemplo, o que a gente tem agora? A gente tinha aqui o long short ratio, ele estava valendo 2,16 e ele começou a subir. Enquanto isso, o nosso open interest ele está caindo, ou seja, as pessoas estão fechando em posição. O que significa? Significa que os shortadores estão saindo, né? Porque a gente está tendo a maior proporção aqui de longs para shorts, ou seja, tem mais pessoas que estão em long nesse momento, mas os contratos eles estão sendo fechados. Então isso significa que com essa queda, os shortadores eles estão fechando suas posições e isso faz com que tenham mais compradores no mercado. Eu estou falando rápido, tá claro de entender essa explicação, porque Tá é uma coisa assim que é uma questão assim conceitual que é meio que raciocínio lógico, sabe? O que Cara, acontece se a maioria... Por trás do que você está falando tem a ideia de contrary opinion. Então, assim, tem trader que se guia por isso. E é muito conflitante isso com a ideia de seguir tendência. Você tem que seguir a tendência ou você tem que ter uma contrary opinion e abrir ali posições Mas short? agora você falou uma coisa muito legal, cara. Seguir tendência. O Bitcoin ele tá em que tendência? De alta ou de baixa? Depende do horizonte temporal. Se a gente olhar para o mensal... Não, certo. Não, ok. Mensal ele tá na tendência de alta. Semanal ele tá na tendência de baixa. Diário ele tá na tendência de baixa. Né? 4 horas ele inverteu a tendência, 1 hora ele tá caindo e os gráficos menores também. Mas a tendência aí, diária, semanal, que são as tendências mais operadas, né? A tendência aqui de curto, médio prazo. Tá baixista, você concorda? Tem 2 meses que o Bitcoin tá caindo. A gente não vai falar da tendência primária. Tem 2 meses. O Bitcoin ele está numa tendência de baixa. Você até comentou a questão do inverno. E a maioria tá comprando. Ou seja, eles estão operando contra a tendência. Os caras estão querendo pegar a faca caindo, sendo que o Bitcoin ele já desvalorizou 40% e as pessoas elas ainda ficam querendo comprar aquele dip, entendeu? E operando contra a tendência. A gente sabe que the trend is your friend, né? A tendência é sua amiga e você não se opera contra ela. Então, por conta disso, a gente já consegue saber que a tendência está de baixa
e a maioria das pessoas estão apostando na alta. E por último, a gente então tem... a maioria das pessoas não opera a tendência, não segue Nesse a caso, tendência. não. Nesse caso, não. E... Tem muitos Entendi. casos que sim, que as pessoas elas operam de fato a tendência, né? Que é quando o mercado está extremamente bullish, está todo mundo ganhando dinheiro. A maioria está errada. Ponto importante no mercado, exatamente. E, cara, quando tá todo mundo ganhando dinheiro, você sabe que o quê? O mercado ele tá eufórico. Tá todo mundo comprando aquele topo, tá todo mundo vendo todo mundo lucrar. E o que você faz? Você compra? Não, você vende. Mas a maioria tá operando em a favor da tendência. E por último, a gente tem esse último indicador, que eu considero ele como se fosse o indicador das baleias, galera. Isso aqui é pouca gente que eu vi falando isso. E que ele é um indicador que mostra as liquidações, galera. Isso aqui é o indicador das baleias. Por quê? O que acontece quando uma pessoa ela é liquidada, Caio? Essa pessoa ela é obrigada a fechar sua posição. A corretora fecha a posição dela automaticamente. Né? Se a pessoa está alavancada e ali ela alavancou 10 vezes, se o preço abaixar 10%, ela não vai ter mais dinheiro para pagar a corretora. Então a corretora ela liquida ela. E ela é obrigada a vender aquela posição. Vende a mercado. Ela é obrigada a vender. Então significa que alguém tem que comprar. E quem que tem muito capital aí que tem que abusar dessas compras excessivas? As baleias, as instituições. Então, muitas dessas baleias, muitas dessas instituições, elas operam com base nas liquidações, né? Então, essas barrinhas aqui verdes para baixo são liquidações de long, e essas barras vermelhas aqui em cima são liquidações de short. E por que é muito bacana a gente olhar? Cara, porque muitas das vezes isso aqui demanda topos, né? Olha só, a gente teve bastante liquidação aqui, olha, nessa região. O que a gente teve aqui? A gente teve um topo. Muito provavelmente as pessoas estavam shortando, os shortadores estavam sendo liquidados. E o que o pessoal estava fazendo? Distribuindo. Eles estavam fechando suas posições. Entendeu? Aqui embaixo, teve liquidação, teve liquidação. O que a gente pode estar vendo aqui? Fundos, pelo menos provisórios, né? Porque não teve um número tão grande de liquidação. Então, cara, mesclando esses três, né? Você sabe que a maioria ela tá a favor, né? Tá apostando na alta, tá em long. Enquanto isso, a gente tem que os shortadores eles estão diminuindo. Com isso, a gente tem mais liquidez na ponta vendedora, né? Na ponta dos touros. E a gente não tem tanta liquidez na ponta dos ursos. Então, se o mercado for para cima, não vai ter tanta liquidação assim como se ele fosse para baixo. Você concorda? Sim. Então, as instituições que manipulam o mercado, elas têm mais interesse que o mercado ele vá para baixo porque tem mais sardinha para ser liquidado. Para elas acumularem. E com isso, para elas acumularem. Acumulação e distribuição. Então, sim, uma das maiores acumulações. Né? Só para alinhar com os conceitos até do Wyckoff. Então, basicamente, o mercado dá uma pernada. Tá, quem pegou lá embaixo, quando estava no pessimismo? Quem pegou lá embaixo? Quando ninguém mais queria, falava, Bitcoin vai a zero. Quem está comprando lá embaixo, que comprou no fundo de 3K? São as baleias. Então, eles compram ali. Quem está vendendo é quem está no pânico, falando, já era, vou salvar o que sobrou. Inclusive, né, eu tenho um amigo que me ligou, falou, de Magalu, né, de Bitcoin. Falou, Caio, será que eu vendo tudo? Tô 60% no negativo, será que eu vendo tudo? Eu falei, não, cara, agora tu já entrou, arrumou pisou na merda, abre os dedos. Torce para essa porra voltar pro preço. A pior coisa que tu faz é vender lá na mínima, sabe? Então, assim, isso vai de encontro a esses conceitos de acumulação e distribuição. Então, quando o pessoal tem o panic sell, quem cata ali embaixo são as baleias. Então, o Tu tá mostrando pra gente como você consegue botar isso de forma mais técnica ali na tela. Você quer ver um exemplo nítido disso? Olha só, esse aqui foi aquele fundo que a gente perdeu, os 40 mil dólares aí, eu acho que foi semana passada, né? Que o Bitcoin ele chegou ali nos 39.500. O que aconteceu aqui? Cara, primeiro, a gente tinha quase 4 compradores para cada vendedor. Isso para começo de conversa, a gente já tinha isso. Segundo, tinham muitos stops aqui para serem acionados caso perdesse os 40 mil dólares. Tava todo mundo comprando e todo mundo com stop aqui embaixo. Olha o tanto de liquidação que a gente teve. Esse M aqui é de milhões, cara. Olha só em 5 minutos chegaram a 16 milhões de dólares. Se somar tudo isso aqui, cara, deve ter chegado a uns 40 milhões de dólares fácil. Caraca. 40 milhões de dólares sendo liquidados, ou seja, 40 milhões de dólares obrigando a vender seus bitcoins para alguém comprar. E o preço não passou disso aqui. Muito pelo contrário, ele recuperou muito rápido.
que você acha que aconteceu? Quem que você acha que comprou nisso aqui? Quem Foi um comprou? monte de sardinha? Foi um monte de small players que comprou e jogou esse preço para cima? É. Eu É tava no engraçado meio, por quê? que Porque eu sei sentimento do mercado. Eu tava olhando isso aqui na hora da queda, cara. Isso que aconteceu meio-dia. Eu até tenho um grupo que eu soltei. Falei, galera, olha só, vai ter flush. Eu fiz um vídeo de manhã falando, olha só, o flush é a maior probabilidade. Dito e feito, aconteceu um flush, recuperação em V, e a gente viu o Bitcoin voltar aí para os 44 mil dólares. Então, sim, acumulei aqui e aproveitei as liquidações aqui também para ir fazendo algumas distribuições, Caio, porque isso aqui é gestão de risco, né, cara? Não é só porque você sabe que as baleias estão acumulando que significa que ele vai ser com certeza um fundo. Você precisa se precaver. Então, a partir do momento que eu utilizei a análise de sentimento para ver que tinham pessoas sendo liquidadas e um ponto que era perda de suporte, estava entrando volume de fundo, a maioria estava apostando na alta e o preço não estava baixando, o que eu fiz? Eu comprei. A partir do momento que eu comecei a ver liquidações, voltou para os 42, vendi um pouco. Porque a partir do momento que eu vendi, as posições que eu adicionei nessa queda, o preço médio delas foi aqui para baixo, porque eu já fiz uma parcial. Então, meu stop está aqui nessa mínima com risco zero. Ou melhor, eu vou sair no positivo, né? Eu vou sair no lucro. Se o Bitcoin ele ainda perdeu o fundo dos 40 mil dólares, que agora se mostrou um suporte definitivo e não um suporte psicológico. Por isso que é importante você saber o sentimento do mercado e você saber bem analisar as tendências. Ah, porque a análise técnica funciona. Funciona, mas a maioria está operando isso. Você tem que ter um bom senso para saber, porque sim, pontos de suporte funcionam, pontos de resistência funcionam, mas a partir do momento que a maioria também está olhando para aquele cenário, né, e está tentando operar daquele jeito, a gente tem liquidez. Então pode sim que aquele cenário se concretize, inclusive ela tem boas chances de se concretizar, mas caso não se concretize, tem muitas liquidações. Isso também é resultado de oportunidades.